Trouxe a sua Bíblia aí? Amém. Então, abra conosco no livro de Filipenses, capítulo 1. Isso aí, Filipenses, capítulo 1. Não precisa colocar o fundo musical, tá? Pode tirar. Vamos fazer sem o fundo musical, tranquilo. Filipenses, capítulo 1, e aí você vai até o versículo 12. Lembra que eu falei sobre alguns subterfúgios que a gente coloca para conseguir adorar a Deus? Um deles é o tal do fundo musical durante a pregação. A gente fica meio escravo, refém disso. Eu falo por mim mesmo. É bom, né? Não fica só aquele silêncio, mas, irmãos, uma coisa nós temos entendido. Nós temos entendido que a pregação da palavra, a exposição da palavra de Deus, é Deus falando com a igreja. E quando Deus fala, o povo se cala. Então nós não precisamos de nada, fundo musical, teclado, não precisamos, porque nesse momento é a palavra de Deus que vai falar conosco, tá bom? Então, abriu aí Filipenses capítulo 1, versículo 12 até o 26. Logo você vai se acostumar em não ter mais fundo musical, fica tranquilo. Diz assim a palavra de Deus: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e também por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Esses fazem por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles outros, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar o meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro e sempre me alegrarei. Porque eu estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disso, eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Até aqui é a porção das Escrituras que nós vamos trabalhar. Eu acho que você já conseguiu perceber mais ou menos o tom que Paulo traz para essa carta. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Pode acender as luzes do meio da igreja, por favor. Fica melhor até para a gravação. Eu não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, mas aqui a gente percebe Paulo se alegrando e se regozijando, apesar dos sofrimentos que estava passando. Nós vemos, por exemplo, que Paulo ele estava preso em Roma. Uma das vezes, em que esse homem foi preso. Ele foi preso inúmeras vezes, e numa dessas, ele estava e escreveu então essa carta aos Filipenses. E eu gosto muito das cartas de Paulo, porque elas são endereçadas à igreja, e elas são sempre carregadas de emoções, sentimentos de Paulo, e vários paradoxos que nos confrontam, irmãos, a nós irmos numa fé mais profunda e num nível de vida cristã mais intenso. Porque você para pensar, como que um homem preso ainda consegue escrever para as igrejas das quais ele cuidava e dizer, olha,
fiquem tranquilos, porque apesar do que eu estou passando, ainda assim isso está contribuindo para o evangelho, para o progresso do evangelho. Então não se preocupem comigo, eu estou bem. Irmãos, as cartas de Paulo são cheias desses paradoxos, né? E ele estava então encarcerado e envia essa carta e ele não murmura. Você não percebe Paulo murmurando ou reclamando dessa situação. Muito pelo contrário, ele escreve confortando os irmãos da igreja de Filipos. Ele diz assim: fiquem calmos, eu estou bem. A situação que eu estou vivendo não vai acabar comigo e não vai acabar com o evangelho, muito pelo contrário, está sendo um avanço, um progresso para a obra de Deus. E ele faz isso numa forma de conforto e encorajamento e diz: se alegrem nessa circunstância. Inclusive, esse é o tom, predominante dessa carta, um tom de alegria. Se você ler aí os 4 capítulos que compõem essa carta, você vai chegar nessa conclusão também. E como é que aconteceu essa prisão de Paulo? Vamos lá, vamos voltar um pouquinho para a gente entender como é que ele foi parar na prisão dessa vez. Livro de Atos, no capítulo 21, versículo 17 em diante, vai dizer que em certa ocasião Paulo chegou em Jerusalém. E ele chegou em Jerusalém e ao chegar lá ele se depara com algo que estava acontecendo, uma distorção das palavras dele. As pessoas pegavam os ensinos de Paulo e distorciam o que ele falava, não com o intuito de pregar um novo evangelho, mas com a intenção de condenar Paulo. Vamos ver isso na prática. Coloca para nós Atos 21, no versículo 27. Olha só o que diz a palavra. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Esse homem, ou seja, esse camarada chamado Paulo, ele está por toda parte ensinando todos nós a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar, ou seja, contra o templo do Senhor. E mais ainda, ele até introduziu gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Olha a distorção do ensino que Paulo estava trazendo. Esse não era o evangelho que Paulo estava pregando, mas as pessoas maldosamente distorceram suas palavras e fizeram aquele alvoroço na cidade. E a Bíblia vai relatar na sequência que isso gerou uma enorme confusão, a ponto de toda a cidade se mobilizar, ir correndo até aquele lugar, agarrar Paulo dentro do templo, levar ele para fora com a intenção de matá-lo. Tamanha a confusão que foi gerada naquele episódio. E isso não só não se consumou, eles só não mataram Paulo naquela ocasião, porque o que a cidade estava fazendo, aquele motim, aquele burburinho que estava acontecendo, chegou aos ouvidos de um comandante da época, e ele disse: vamos lá ver o que está acontecendo. Levou os seus soldados, e ao chegar lá, a Bíblia vai dizer no versículo 32 que, ao verem chegar o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. Irmãos, Paulo não estava tomando tapinha no rosto por causa do evangelho. Paulo não estava tomando tapinha nas costas. Ai, seu herege, sai daqui, vai para outra cidade. Irmãos, eles estavam descendo a lenha em Paulo. A palavra diz que eles pararam de espancar Paulo. E versos antes diz que eles fizeram isso com a intenção de matá-lo. Só que aqueles homens cercaram Paulo, tiraram ele do meio do povo, só que o povo não estava satisfeito, o povo tinha sede de sangue. O povo queria ver Paulo morto, tanto é que os soldados tiveram que agarrar Paulo e escoltá-lo para fora da multidão, e enquanto faziam isso, a multidão gritava: matem ele! Nós não conseguimos, porque vocês tiraram ele de nós, mas vocês, soldados, terminem o serviço, matem Paulo. Esse evangelho que ele está pregando, essas boas novas que ele está trazendo, está distorcendo a nossa religião. Então eles armaram tudo isso contra Paulo, e ele seria sim espancado até a morte se não fosse a intervenção daqueles soldados. E tudo isso por causa do quê? Por causa do evangelho de Cristo Jesus.
Então Paulo, naquela ocasião, mesmo tendo passado por tudo isso, dali ele foi levado, foi julgado, depois ele foi preso, e mesmo tendo passado por tudo isso, por toda essa situação de quase morte, nós nos deparamos com essa carta de Filipenses, aonde ele diz: irmãos, não se preocupem comigo, essas coisas que me estão acontecendo, essa perseguição por causa do nome de Jesus, está tudo bem. Deus até está usando essa situação para que o evangelho progrida, para que o evangelho avance, e ele vai dizer como isso aconteceu. Ele diz na sequência assim: o evangelho está avançando porque através da minha prisão, por conta de eu ter sido espancado, quase morto e agora estar preso, isso permitiu com que os soldados também ouvissem falar de Jesus. Irmãos, Paulo é um exemplo para todos nós. E ele vai dizer, ao longo de toda a carta, então nesse tom alegre e confiante: fiquem tranquilos, você não encontra Paulo arrependido ou Paulo reclamando da sua condição. Se você ler essa carta de Filipenses, você não vai encontrar Paulo dizendo: eu estou arrependido de ter ido a Jerusalém, então na próxima vocês se virem sozinhos, aí igreja de Filipos, agora é com vocês, eu estou cansado de sofrer por causa de Jesus. Não, irmãos, o tom de Paulo é outro, as palavras de Paulo são outras, e ele diz no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Uau! Que declaração maravilhosa de fé que Paulo nos traz. Você imagina tamanha fé e convicção que aquele homem tinha a ponto de conseguir declarar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não tinha prazer na própria vida mais. Para ele morrer ou continuar vivo tanto faz, que seja feita a vontade de Deus. Ele até diz: de preferência eu queria ser levado, de preferência eu queria morrer nessa prisão para já estar com meu amado Jesus. Mas ele fala: mas eu entendo que nesse momento é mais proveitoso que eu fique vivo. Só que Paulo não tinha mais apego à própria vida. Paulo estava apegado a um negócio chamado vontade de Deus. Isso cativava o coração de Paulo. Então a grande questão e eu acho que esse é o grande ponto de interrogação da nossa noite: como isso é possível? Como pode um homem que sofreu o que Paulo sofreu, ter passado por esse espancamento, quase morto, agora preso, certamente ainda se recuperando de seus machucados, ainda assim ele dizer: olha, para mim está tudo bem, morrer é lucro, e o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele tinha que o fazia não desistir diante das adversidades? E a resposta para essa pergunta está na centralidade de Cristo na vida de Paulo. E esse é o tema do nosso sermão de hoje, da nossa ministração de hoje: a centralidade de Cristo. Porque quando Jesus se torna o centro da nossa vida, quando Jesus se torna o centro do meu e do seu coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções, certamente nunca vão convergir contra o Evangelho, mas sempre a favor do Evangelho. Irmãos, se Jesus for o centro da sua vida, você vai conseguir superar as adversidades e vai permanecer fiel a Ele, independente de 3 coisas. A primeira, independente das circunstâncias. A segunda, independente das pessoas. E a terceira, independente das consequências. E esse é o ensino que Paulo nos traz na carta aos Filipenses. Então, a começar pelos versículos 12 e 13, nós aprendemos que se Cristo for o centro da nossa vida, permaneceremos fiéis a Ele, independente das circunstâncias. Ele fala: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Que coisas são essas? O que aconteceu com ele que estava ajudando a progredir? Falamos aqui: a humilhação em praça pública, o espancamento até quase morte e agora a sua prisão. Situações difíceis, extremamente confrontadoras para qualquer um de nós, e que, ouso dizer, talvez poucos de nós, ou quem sabe ninguém, conseguiria permanecer íntegro, como Paulo permaneceu sem desistir.
Irmãos, de que forma tudo isso contribuiu, tornando Cristo conhecido entre os guardas do palácio? E a pergunta então, como ele conseguiu, como foi possível esse homem quase morrer e ainda assim se alegrar? E como se não bastasse, olhar para essa situação não como um pretexto para desistir, mas como uma oportunidade para seguir avançando na sua missão. E a resposta está lá no versículo 13. Como é que Paulo conseguiu suportar tudo isso? Verso 13, no finalzinho, ele vai dizer: estou preso por causa de Cristo. Paulo sabia o porquê ele estava sofrendo aquilo. Paulo tinha uma convicção no coração de por que tudo aquilo estava acontecendo com ele. E essa convicção que Paulo trazia dentro dele era mais forte do que a prisão, era mais forte do que as pauladas que ele tomou, era mais forte do que a tentativa de matarem ele que ele sofreu, era mais forte do que todas as coisas. Estou preso por causa de Cristo. E essa centralidade de Cristo na vida de Paulo é que foi esse fator determinante para tudo isso. E é assim que eu e você devemos nos posicionar. É assim que eu e você devemos viver, irmãos, com Cristo sendo o centro da nossa vida, com Cristo sendo o centro das nossas emoções, o centro do nosso coração, das nossas intenções. Jesus, ele tem que ser esse centro. Nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias e fixar em Cristo. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, nós vamos desistir. Por que Paulo não desistiu? Porque ele não estava preso a circunstância nenhuma, ele estava preso a Cristo até o fim. Ele disse para Jesus, ele disse: Jesus, estou contigo até depois do fim, cara, estamos juntos. E é isso que ele estava dizendo, nós não tem outro jeito, sabe? Ele precisa ter o nosso coração por completo. Ele não pode ter o nosso coração pela metade, ou o nosso coração só 10%, ou 20%, ou 30%. Cristo precisa ter o nosso coração por completo, porque senão nós vamos desistir. Por que existem pessoas que desistem da igreja? Por que existem pessoas que desistem do evangelho? Pessoas que frequentavam, vamos falar aí da igreja evangélica, e hoje já não estão mais entre nós. Por que desistiram disso? Porque estavam com seus olhos fixos nas circunstâncias. Começaram a olhar para o que estava acontecendo ao redor, talvez queriam uma oportunidade e não tiveram, ou tiveram uma oportunidade e se frustraram, e aí por conta disso a circunstância empurrou aquela pessoa para fora, e essa pessoa saiu porque não estava com seus olhos em Jesus, mas estava com os olhos nas circunstâncias. E é isso que eu e você não podemos fazer. Isso vale para tudo na nossa vida. Isso vale para o seu trabalho, isso vale para os seus estudos, isso vale para os seus negócios. Tirar os olhos das circunstâncias e olhar para Jesus é a única maneira que você tem de permanecer fiel e seguir fazendo o que você faz. Não tem outro jeito, irmãos. É Deus que te sustenta através de Cristo Jesus. Amém? Mas Paulo preferiu tirar os olhos das circunstâncias, fixá-los em Jesus e com isso encontrou propósito em meio à adversidade. Ele poderia ter olhado para a sua situação, por quanto ele apanhou, pelo fato de ele estar preso, sabe-se lá por quanto tempo ele ainda permaneceria ali, e ter olhado para aquela circunstância e ter dito: poxa, eu devia ter continuado perseguindo esses cristãos, eu devia ter deixado tudo isso para trás e abandonado esse Jesus. Ele poderia ter olhado para a circunstância, sim ou não? Poderia, mas ele olhou? Não, ele olhou para Jesus. Paulo tinha os olhos fixos em Jesus, e por estar com os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu encontrar propósito no meio da adversidade. Qual era o propósito que ele encontrou nessa situação? Levar o evangelho àqueles soldados. Então, irmãos, guarda isso no seu coração. Antes, ao invés de nós olharmos para as dificuldades e perguntarmos por que Deus está permitindo isso, a pergunta certa que nós devemos fazer é: para que Deus está permitindo isso? Ou, em outras palavras, o que Deus está querendo fazer a partir disso?
Você não precisa buscar a resposta, a justificativa do problema, você precisa buscar o propósito disso. Não pergunte por quê, pergunte para quê. Por que eu estou passando por isso? Talvez você nunca descubra a resposta. As pessoas vêm perguntar, pastor, eu não entendo por que eu estou passando por essa situação, e muitas vezes eu digo, querido, você está vivendo algum plano, alguma coisa da parte de Deus, então busque entender o que Deus quer com você no meio desse deserto. Para que Deus está permitindo? E quando você tirar os olhos da justificativa e das circunstâncias, focar os seus olhos em Jesus e tentar entender o para quê, tentar entender o objetivo de Deus com aquilo, você vai conseguir se manter fiel, porque aí você vai dizer, poxa, então Deus tem um propósito com isso. Deus tem algo a fazer na minha vida, eu não posso desistir agora. Eu não posso. A Tiffany e o Adriel, na semana passada, por exemplo, caíram de moto. Mais uma vez, né, Ti? E a gente se compadece como igreja, o nosso coração se move a isso, e ela poderia dizer, poxa, é a quarta vez em um ano, quarta vez, né? Quarta vez em um ano que a gente cai de moto e sempre a caminho da igreja. Aí ela poderia dizer, mas por que isso está acontecendo? Quer saber? Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de ministério, eu não quero mais saber de Jesus, eu não quero mais saber de nada. Mas não, ela não buscou entender o porquê, ela estava tentando entender o objetivo de Deus com aquilo. Para que isso aconteceu? Um exemplo de quem não colocou os olhos nas circunstâncias, mas colocou os olhos em Jesus e se manteve firme. Hoje está aqui, estava aqui cantando, né? Já está tudo bem e é assim, sabe? Um exemplo, é isso que eu quero que nós entendamos nessa noite. Não buscar a justificativa, mas o propósito dele. Pois esse texto de Filipenses nos mostra que Deus também usa as adversidades mais difíceis para a sua glória, se permanecermos fiéis a ele. Amém? E o segundo ponto sobre a centralidade de Cristo é que quando ele se torna o centro das nossas vidas, continuaremos fiéis, não importam as pessoas. Versículos 14 a 18, Paulo vai dizer, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros estão fazendo de boa vontade. Esses fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal e não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. E aí Paulo vem no versículo 18 dando o checkmate desse pensamento. Ele diz assim, mas o que isso importa? Não importa se eles estão fazendo por interesse pessoal, não importa se eles estão fazendo com coração genuíno. Paulo não estava agarrado à reciprocidade das pessoas, ele não estava preso, não condicionou sua vida às pessoas, ele condicionou a sua vida unicamente a Jesus. Ele reconhece que ele estava preso e outros estão pregando o evangelho, e ele percebe duas motivações. Haviam dois grupos de pessoas pregando o evangelho enquanto Paulo estava preso. O primeiro grupo eram pessoas que pregavam por inveja e rivalidade. Talvez por inveja de Paulo ou porque queriam se sobressair acima de Paulo e disseram, agora que ele está preso, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer o meu nome conhecido. Agora é o meu ministério que vai fluir. Eu vou aproveitar a debilidade do meu irmão, vou aproveitar a situação de miséria dele, de vulnerabilidade, e o meu nome será engrandecido. Enquanto outros pregavam de boa vontade. Então essas duas intenções, duas motivações, mas perceba o quê? Que Paulo não se deixa abalar pelas intenções dos falsos mestres. Ele poderia ter olhado para aqueles que estão sendo egoístas, pensando só neles mesmos e dizer, o que eu quero com esse povo? Eu tento dar o meu melhor, tento ensinar e esse povo agora está me passando a perna, está me dando a rasteira. Mas não, irmãos, ele fala assim, mas o que isso importa? Ou seja, por que eu vou colocar os meus olhos nas pessoas? Sendo que o importante é que Cristo esteja sendo pregado. E aí Paulo vem com esse ensinamento, então, tire os olhos das pessoas e coloque os olhos em Jesus.
Primeiro tire das circunstâncias, depois tire das pessoas e permaneça focado em Jesus, porque, irmãos, as pessoas vão te decepcionar e você vai decepcionar as pessoas, sinto te dizer. É uma via de mão dupla, ao tempo que você diz que alguém te decepcionou, talvez você esteja desapontando alguém também. Então essas pessoas, elas vão te decepcionar. E qual é a única maneira de você não parar, de você não desistir, de você não abandonar a sua fé? É Jesus. É você dizer assim: eu não estou fazendo por homens, eu estou fazendo pelo meu amado, eu estou fazendo por aquele que me salvou. E essa convicção, colocando Cristo no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, é que nos permite tirar os olhos dos homens e permanecer com os olhos fixados em Jesus. Porque os homens decepcionam, nós decepcionamos as pessoas. Isso acontece. E aqueles que permanecem e aqueles que saem, a diferença é quem estava olhando para os homens e quem estava olhando para Jesus. Isso eu estou falando de tudo, irmãos, não é só num contexto igreja, isso é em todas as áreas da nossa vida. Não coloque os olhos nas pessoas, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, não faça isso. Tenha os seus olhos fixos em Jesus e permaneça com Ele no centro do seu coração. Amém? Então, às vezes, nós somos tentados a olhar para o lado, ou seja, para as pessoas e fazer delas um parâmetro. Mas isso não é o ensinamento da palavra de Deus. Paulo é claro, devemos olhar só para Cristo. Por isso, mais uma vez, reforçamos, a importância da centralidade de Cristo na nossa vida, porque é isso que vai te manter com os olhos fixos na pessoa certa, Jesus. Você quer olhar para uma pessoa, você quer olhar para alguém e não errar? Olha para Jesus. Ele é a única pessoa que você pode olhar que nunca vai te decepcionar. Então não olha para quem está do seu lado, olha para Jesus. Ele é a pessoa certa. E por fim, quando Cristo se torna o centro das nossas vidas, nós continuaremos fiéis, não importam as consequências. Primeiro, não importam as circunstâncias. Segundo, não importam as pessoas. E terceiro, não importam as consequências. Versículos 19 em diante, Paulo vai dizer: estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, presta atenção nessas palavras de Paulo, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida e quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. E aqui nós chegamos num dos momentos mais profundos desse texto, dessa carta, e aonde nós vamos encerrar a nossa exposição de hoje. Paulo ele faz uma afirmação muito poderosa. Paulo ele diz assim: olha, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Não importa como, não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou viver, o importante é que o que acontecer vai ser para a glória de Deus. E ele está plenamente consciente de que a sua vida e a sua morte não estão nas mãos dele, estão nas mãos de Deus. Tanto é que ele não faz apelo de dizer: por favor, vão em minha defesa, protocolem uma petição, um recurso, seu Wilson, advogado, protocola aí um habeas corpus para me tirar da prisão. Não! Paulo diz: ei, gente, fica tranquilo, está tudo bem, isso está sendo para o avanço do evangelho. Inclusive, de preferência eu queria morrer aqui, para já me encontrar mais cedo com o meu amado, mas eu entendo que ainda não é a hora. Porém, de uma forma ou de outra, Cristo será glorificado no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ele particularmente expressa esse desejo, e o texto está nos apontando que Paulo estava disposto o quê? A ir até as últimas consequências por causa do evangelho. Paulo não se importava com o que ia acontecer com ele mesmo. Paulo estava focado em Jesus e preocupado unicamente em fazer a vontade de Deus. Os olhos dele estavam em Cristo. Estavam em Cristo.
Então ele não olhou para as circunstâncias, não olhou para as pessoas, não olhou para as consequências, ele olhou para Jesus. Seja pela vida ou pela morte, o meu corpo irá glorificar a Cristo. Se fosse para continuar vivo, ele estaria pronto, mas se fosse para morrer, também estaria. De uma forma ou de outra, ele continuaria servindo a Cristo, não importam as circunstâncias. E agora eu deixo essa pergunta para nós encerrarmos. E nós? Até onde estamos dispostas a continuar servindo a Cristo com fidelidade, sem abandonar o Evangelho? Será que estamos, assim como Paulo, dispostos a ir até as últimas consequências por amor a Jesus? Será que, assim como Paulo, teríamos essa coragem e ousadia de dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Sejamos sinceros, irmãos, se no Brasil hoje nós nos tornássemos uma nação perseguida, aonde o evangelho é proibido, quanto tempo demoraria até que nós apostatássemos da fé? Por não ter mais uma porta aberta de igreja para você entrar, sentar aqui no domingo e cultuar com seus irmãos? Quanto tempo demoraria para que nós abandonássemos esse evangelho e nos envolvêssemos com outras coisas? Talvez com nossos próprios interesses de novo. Porque não haveria mais igreja, não haveria mais um local de culto. Agora eu não consigo mais servir a Cristo sem estar lá naquela igreja. Porque agora não tem mais a luz amarela que o pastor André botou em cima de mim. Agora não tem mais a letra do louvor no Data Show. Agora não tem mais isso, agora não tem mais aquilo. Irmãos, se hoje nós nos tornássemos essa nação onde o evangelho é perseguido, será que ainda assim estaríamos dispostos a ser fiéis a Cristo até o fim, independente das circunstâncias? Ou numa primeira oportunidade de confronto, você é cristão? O que você responderia? Correndo o risco de ser preso, correndo o risco talvez de ser morto, como muitos irmãos nossos ao redor do mundo são. Temos aqui a Tati missionária. Irmãos, há lugares no mundo afora onde nossos irmãos em Cristo Jesus têm as suas cabeças arrancadas do seu corpo por causa da sua fé. Há lugares no mundo afora onde pessoas são esmagadas com o rolo compressor passando por cima delas porque não negaram a Jesus. Há lugares no mundo afora que pessoas são mortas com tiro, pedrada, paulada, presas até morrer de fome por causa do evangelho. E aí nós, irmãos, que temos tudo à disposição, uma porta aberta da igreja, que agora está fechada, mas temos a porta da igreja aberta à disposição, qualquer um pode vir cultuar, somos livres, e aí a gente fica, sabe, nesse mimimi evangélico. Irmãos do céu, se Deus gostasse de mimimi, ele comprava um gato gago. Não! A gente tem que tirar os olhos das circunstâncias, das pessoas e das consequências e olhar unicamente para Jesus e permanecer fiel até o fim. Permanecer fiel até o fim, não importam as consequências. Sabe por quê, irmãos? Porque é isso que Cristo espera de nós. Ou a nossa devoção a Ele se limita aos dias bons. Quando está tudo bem, aleluia, glória a Deus. Mas quando está tudo mal, Senhor, meu Deus, tu se esqueceu de mim, Pai. Me deixou aqui nessa situação para morrer, Senhor. E a gente fica, sabe, naquela murmuração, a gente fica naquela chateação com Deus, e Deus dizendo, filho, meu Deus, fica quieto um pouco, para de reclamar e olha fixamente para Jesus, coloca Ele no centro da sua vida. Então, mais uma vez eu deixo essa pergunta, até onde estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Paulo iria até o fim, não importavam as consequências. E ele deixa isso muito claro. Por quê? Porque Cristo tinha a totalidade da sua vida e do seu coração. Esse foi o diferencial que fez Paulo permanecer fiel até o fim. Tanto é que existiam cristãos que desistiram naquela época. Mas Paulo foi até o fim e nos deixou esse ensinamento. E saiba que o quanto do nosso coração Deus tiver, é até onde iremos por causa de Jesus. Se dermos a Ele um coração superficial, não iremos muito longe. Se dermos a Ele talvez um coração pela metade, iremos só um pouquinho mais. Mas se dermos a Ele um coração completo e uma entrega total da nossa vida, aí sim,
eu tenho certeza que permaneceremos fiéis até o fim. Não importam as circunstâncias, não importam as pessoas e não importam as consequências, porque nós não estaremos firmados em nada dessa terra, mas estaremos firmados unicamente em Cristo Jesus. Amém? Que Cristo seja o centro da sua vida, a totalidade do seu coração, hoje e sempre. Quero te convidar a se colocar de pé, chamar o ministério de louvor novamente.